gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e no vídeo de hoje eu queria trazer uma pequena reflexão a respeito de um texto que está no livro de 1 Reis, no capítulo 10, e que é um texto curto, mas que tem valiosas lições para nos ensinar, lições essas que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. O livro de 1 Reis, então, narra a trajetória dos reis de Israel, e depois da morte do rei Davi, o rei que assumiu o trono no lugar de seu pai foi o rei Salomão. E todos nós sabemos que o rei Salomão, ele era um rei que pediu sabedoria para o Senhor, e por conta desse pedido dele, ele acabou se tornando um dos reis mais sábios e mais ricos de todos os tempos. E essa riqueza e essa fama de Salomão chegaram até os confins da terra. No capítulo 10, a partir do versículo 1, nós conhecemos um episódio que aconteceu com o rei Salomão, que foi a visita de uma rainha, que foi a rainha de Sabá. E o texto então vai nos narrar de que Salomão recebe a visita dessa rainha e ela vem de um lugar muito distante. Ela vem por conta de ela ter ouvido falar muito a respeito da sabedoria e do quanto o reino de Israel prosperava sob o governo desse rei que é tão famoso, que é o rei Salomão. Essa mulher, ela passou diversos anos do reinado dela ouvindo falar a respeito desse rei e do quanto ele era bondoso, do quanto ele era sábio e o quanto o governo dele estava fazendo bem para a nação de Israel. A partir do momento em que ela tem essa percepção, ela pensa: eu preciso ver se isso realmente é real, se tudo que realmente falam a respeito desse homem é verdade. Então, nesse capítulo 10, nós acompanhamos essa visita da rainha de Sabá até o reino de Israel, até o rei Salomão. E essa mulher, ela tinha ouvido muito a respeito do rei Salomão e da sabedoria dele. Então, ela decide ir até ele para realmente tirar a prova de se tudo aquilo que estavam dizendo dele era realmente verdade. Ela não acreditava no que as pessoas diziam, porque ela sabia que para ela realmente acreditar, ela precisava ver com os próprios olhos. Eu vou ler para vocês alguns versículos só para vocês terem um apanhado desse capítulo, mas eu recomendo a você que você pare um tempo do seu dia e leia essa passagem. Então fala assim: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. No 4 diz: quando a rainha de Sabá percebeu o quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida, as mesas do rei, os alojamentos e a organização dos seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte, os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. No versículo 6 diz: disse ela ao rei: é verdade tudo que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria? Não acreditava no que diziam, até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. No 9 ela fala: louvado seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então essa mulher é uma mulher que ela chega na presença do rei Salomão desconfiada e ela vai com essa intenção de colocar ele à prova. Mas a partir do momento em que Salomão revela para ela, em que ela vê na prática da vida de Salomão, o governo dele, o quanto realmente toda a fama que ele tinha era verdadeira, essa mulher, ela deixa de ter essa desconfiança e ela passa a louvar e exaltar o nome do Senhor por intermédio da vida de Salomão. Da mesma forma, gente, se a gente trazer essa realidade dessa história da rainha de Sabá com o rei Salomão para os nossos dias, quantas pessoas ouvem falar de Jesus? As pessoas estão ouvindo falar de Jesus o tempo todo. Mas as pessoas, muitas vezes, por mais que escutem falar a respeito de Jesus, por mais que a gente fale de Jesus para elas só vão acreditar quando elas verem nas nossas vidas a realidade. Como filhos e filhas do rei, nós somos chamadas não apenas para proclamar o evangelho, proclamar as boas novas, mas principalmente para revelar isso através das nossas vidas, não apenas com palavras, mas principalmente com as nossas ações no nosso dia a dia. Somos chamados para sermos cópias de Jesus. Então, eu queria trazer algumas dicas práticas sobre como a gente pode aprender através dessa meditação, através desse texto, a sermos pessoas que glorificam e que exaltam o Senhor, não somente por falar nele, mas principalmente por viver uma vida que honra a ele. A primeira coisa que nós devemos fazer é nos inspirarmos na figura de Jesus, em quem ele é. A partir do momento em que nós nos debruçarmos e vivenciarmos uma comunhão com ele, nós vamos acabar sendo inspirados por ele para nos tornarmos mais parecidos com ele.
A segunda dica que eu quero dar para vocês é sobre a importância de nós meditarmos nos evangelhos, porque os evangelhos são os livros que mais retratam a vivência de Jesus, o quanto ele, a forma com que ele agia, como ele tratava as pessoas, e os ensinamentos dele, os principais, estão nos evangelhos. Então, diariamente, da gente tirar um tempo para ler os evangelhos, para que através das narrativas nós possamos aprender com Cristo, absorver do seu ensino e buscar aplicar aquilo que ele nos ensina no nosso dia a dia. Outra dica é a gente buscar viver uma vida que revele para as pessoas Jesus, mesmo que a gente não use palavras. Sabe, muitas vezes a gente quer falar muito a respeito de Jesus, mas as pessoas elas só vão conseguir enxergar ou elas só vão conseguir acreditar naquilo que nós falamos se aquilo que nós falarmos condizer com aquilo que nós vivemos. Muitas vezes a gente quer que as pessoas aceitem a Cristo porque a gente sabe o quão maravilhoso é servirmos ao Senhor. Mas se as pessoas não verem na nossa vida essa alegria, esse amor, essa compaixão, dificilmente elas vão conseguir enxergar Cristo. Ter uma vida que revele Jesus para as pessoas. E isso, gente, não é tarefa fácil, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos e é algo que é difícil, mas que não é impossível. Nós temos o Espírito Santo e ele nos guia, ele nos ajuda. Então, se nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, à medida que nós nos aproximamos do Pai, que nós temos comunhão com o Senhor, eu tenho certeza que ele vai ir nos moldando, ele vai nos transformando, ele vai removendo coisas, atitudes, ações que nós tínhamos e ele vai colocando um caráter de Cristo, vai sendo moldado em nós e nós vamos, a partir disso, viver uma vida que revele para as pessoas quem o Senhor é. E isso aproxima muito mais as pessoas de Jesus do que simplesmente nós usarmos palavras para falar a respeito dele. Então a terceira dica é buscarmos viver uma vida que revele Jesus para as pessoas. E nós não estamos sozinhos nessa, como eu disse, o Espírito Santo ele está conosco e o maior desejo dele é nos transformar à imagem e semelhança do Senhor. Então que nós possamos buscar essa comunhão com o Espírito Santo e que a gente possa se despir do nosso caráter para que o caráter de Cristo seja moldado em cada um de nós. E a quarta e última dica é, se alguém nos questionar a respeito de Jesus, que nós não venhamos ser pessoas que falem ou que defendam a Cristo, mas que nós sejamos aqueles que vão dizer, venha e veja. Venha e veja o que ele fez em mim, venha e veja a forma com que ele me transformou e quem eu era e quem eu sou agora. Então que nós possamos, gente, assim como o rei Salomão, que com a sua vida, com o seu governo, com a sua sabedoria, sabe, usou tudo isso para revelar o Senhor para as demais nações. E através da vida de Salomão e do governo dele, né, a rainha de Sabá, que era uma pessoa que estava toda desconfiada, achando que ele não era tudo isso, ela saiu de lá louvando a Deus, né, que da mesma forma nós possamos ser pessoas que, através da comunhão com o Senhor, né, do nosso relacionamento com Deus, que a gente possa revelar para as pessoas Cristo, com as nossas ações, com as nossas atitudes, tendo um coração manso e humilde e buscando sempre a honra e a glória para o Senhor. Então, gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você possa estar aplicando, né, essas dicas que eu trouxe hoje para a sua vida, assim como eu peço, né, ao Senhor que Ele me dê forças para também praticar e aplicar isso no meu dia a dia. Hoje eu vou ficando por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo.